Sr. Isilda Gomes e agora a Sra. Carla Rodrigues, representante da Aliança Democrática. Muito obrigada. Eu não vou esgotar o meu tempo nesta questão, quero poupar tempo para questões posteriores e para falar também de medidas concretas do nosso programa eleitoral. Sobre o alargamento, sim, eu acho que achamos que somos favoráveis ao alargamento, com o cumprimento, obviamente, de todos dos critérios de Copenhaga, com uma monitorização, isso também já aqui foi falado, do respeito também pelos direitos fundamentais dos cidadãos de cada um desses países, também daqueles que já integram a União Europeia. Como Portugal beneficiou, como Portugal entrou e beneficiou desta entrada na União Europeia, os países que querem entrar têm esse direito, isso é um dos princípios basilares da União Europeia, é este princípio da solidariedade e, portanto, temos que ser solidários não apenas com os que cá estão, mas também com aqueles que, fazendo parte da Europa, querem estar connosco porque partilham os mesmos valores que nós e, portanto, essa solidariedade tem que ser também alargada e, portanto, somos favoráveis a esse alargamento, obviamente com condições. Olhamos para este alargamento não como uma ameaça, mas como um engrandecimento e uma riqueza. É óbvio que de país beneficiário de todos estes fundos europeus, nós teremos que passar mais cedo ou mais tarde a ser um país muito mais contribuinte, é óbvio, mas também temos que nos organizar internamente e saber gerir melhor estes fundos de que temos beneficiado ao longo destes anos. Mas temos que olhar também para a riqueza que nos traz esse alargamento. É como ter mais um filho. Quando temos mais um filho, não pensamos só na despesa que isso nos vai trazer, mas é óbvio que o alargamento da família nos traz muito mais benefícios e muito mais riqueza do que apenas as despesas que isso nos acarretará. E, portanto, olhando para a União Europeia como esta grande família, vejo um alargamento muito mais como um benefício e um acrescer, um multiplicar do que um dividir. E, portanto, acredito que isso seja uma mais-valia para todos, não a curto prazo, obviamente, porque já aqui foi falado e não vou repetir que, obviamente, os critérios têm que ser cumpridos e estes países que estão à espera para entrar na União Europeia há muitos anos, alguns, têm, obviamente, que cumprir estes critérios e, cumprindo estes critérios, Portugal deverá saudar com alegria e com solidariedade a entrada destes países na União Europeia. Muito obrigada. 3 minutos. Muito obrigado. 3 minutos. Tem ainda a ver 3 minutos? Bem. Sr. Pedro Albuquerque, em representação da Iniciativa Liberal. Mais uma vez, estou a ouvir-me? Sim. Mais uma vez, obrigado. Quanto a este tema, também tenho uma cassete. Nós defendemos a aplicação dos critérios de Copenhaga para o alargamento da União Europeia. Isso é pacífico. Relativamente a outras questões que também foram colocadas aqui, também pelas intervenções, a Ucrânia, evidentemente, é um país em guerra, não faz sentido. Além de ter uma evolução, mesmo sem guerra, que é necessário fazer para dar cumprimento aos critérios de Copenhaga, com metade do país invadido se não está em condições, temos que ajudar a Ucrânia. A Turquia coloca um problema, além dos problemas políticos, aqui até muito bem mencionados pela doutora Isabel Mendes, também coloca alguns problemas, um pouco em linha do que o Dr. Jerónimo falou. A decepção, porque há pouco falámos em 2018, mas eu lembro-me de estar no liceu e eu penso que era o último mandato do Jacques Chirac, a candidatura dele para Presidente da República em França, em que já se falava da questão da Turquia e isso foi um tema, se a França iria ou não votar a favor da Turquia entrar na União Europeia. Isto é um tema que tem largos anos. O regime turco reagiu e, eu acho que pode dizer, radicalizou-se muito por não ter entrado na União Europeia, estava numa fase mais laica e claramente foi para um caminho diferente, mas também temos isso internamente. O caso de Viktor Orbán, que Madeleine Albright mencionava nos seus últimos livros, que era um exemplo de um liberal e de uma grande esperança com a queda do muro de Berlim que tinham nos países de leste, e hoje em dia vemos o que é, não é? Em termos de princípios democráticos e separação de poderes, e legalidade e direitos humanos, que é o que nos
junto aqui hoje, fica muito a desejar. Mas acho mais importante do que só critérios de Copenhaga, temos que ver que a União Europeia, mais do que, e aqui vou criticar um bocadinho a doutora Carla porque me roubou a expressão do filho, sim, acho que temos que ver isto como um alargar da família, mas mais do que os bons resultados do alargar da União Europeia, como foi bem mencionado também pela doutora Isabel Gomes, quantos mais somos, mais conseguimos fazer, há um mercado maior, há maior potencialidade, há sinergias que podemos alcançar e sem fronteiras tão fixas poderemos alcançar novos futuros e novas ambições. A verdade é que não, existem outros mecanismos. Nós também dentro da União Europeia, dentro da Europa, temos o espaço económico europeu, que inclui a Islândia e a Suíça, por exemplo. E conseguimos ter boas parcerias e criar muita riqueza e muitos projetos comuns, mesmo sem estarem na União Europeia. Da mesma forma, também conseguimos e devemos tentar alargar e transbordar, mais uma vez a expressão, os nossos valores e o que é a vida e o estilo europeu para outros países. Nos últimos dias houve a questão da Geórgia, a Iniciativa Liberal tomou uma posição muito clara, está a tentar aprovar uma lei de restrição da imprensa, ao fim e ao cabo, emulando dos agentes estrangeiros, emulando uma lei russa, e nós temos de ter uma posição. A União Europeia deve também ativar acordos e apoios e estímulos, a União Europeia e os Estados Unidos têm feito isso, de forma a tentar também garantir que aqueles países caminham para o que mais importante, valores humanos. Em termos económicos, além do espaço económico europeu, a União Europeia estava a atravessar, sem frutífera, um acordo de negociação com o Mercosul, que também expandiria muito o mercado potencial das empresas portuguesas, no caso que aqui interessa, mas toda a Europa. Estávamos em fase de negociação, até o Trump, com a América do Norte, o Canadá e o México também para podermos expandir a comercialização. Portanto, a União Económica e Política pode não estar dependente apenas e só da formalidade da União Europeia. É muito mais que isso. Por último, e para fechar, não por ter muito tempo, fundos europeus. Sim, obviamente que isso vai implicar fundos europeus. Mas acho que todos nós, e isso também já foi dito por outros, mas a Iniciativa Liberal é muito clara. Os fundos europeus visam atingir uma coesão e ajudar-nos a passar uma nova fase. É nossa obrigação não dependermos dos fundos europeus, tal como um filho que obviamente tem que ser ajudado pelos pais, mas chega a uma fase da vida em que não deve depender dos pais. Da mesma forma, o país não pode estar a sonhar só com fundos europeus e ter medo de, e voltamos aqui à solidariedade, vêm outros países e eles vão roubar-nos os fundos europeus. É mesmo isso que queremos? Eu penso que não. Mas, para já, é a minha posição, é a posição da Iniciativa Liberal e passo, espero não ter acabado o tempo. Não, fica com um minuto, com crédito um minuto. Muito obrigado, Sr. Pedro Albuquerque. E, portanto, em termos de tempo, colocadas 3 questões, numa súmula brevíssima, diríamos que ainda tem a haver o Sr. Pedro Albuquerque. 1 minuto. E a Sra. Doutora... 3. 3 minutos. A Sra. Doutora Alexandra Moreira. Esgotaram todos o O tempo. Sr. João Mariano. Também. A Sra. Doutora Isilda Gomes. Também. Vossas Excelências têm crédito. Vossas Excelências estão com déficit. Mas iremos superar isso. Tentaremos, pelo menos. Tal como tinha sido definida a metodologia inicial, é aquela que pareceu adequada. O futuro e a prática e ensinar-nos-á o que podemos e devemos melhorar. Porque, como dizia o professor Bento Jesus Caraça, a grande questão não é o erro, ou como dizia o Karl Popper, já que ele é uma constância e uma certeza, é sim saber reconhecê-lo e estar disponível para o corrigir. Ora bom, acabo de ver que o elemento da mesa, o Sr. António Palma, pareceu-me que se levantou e pedia a palavra, claro, como chegou atrasado, certamente por imponderáveis deste trânsito difícil nesta terra de Lisboa, não havia a advertência inicial, que é, as perguntas são colocadas por escrito, e eram nos primeiros 30 minutos, que foram prolongados a mais 30. Não é propriamente a panagem da democracia. Por isso mesmo... A ação com vossas excelências ficará. Ora bom, portanto, Sr. a mesa, aqui na moderação irá ponderar. O Sr. que passa é chegar mais cedo, que é a panagem da pontualidade democrática. Bom, o que é que isto quer dizer? Não tem nada, ele não pode chegar. O que se põe aqui é concretamente o seguinte: temos 2 questões formuladas
por elementos que cumpriram. Claro que não estavam. Enfim, sejamos tolerantes, mas quer ver? A tolerância não implica a aceitação, implica a capacidade do equilíbrio. Vamos ver como conseguir. Temos o tempo que temos, agora serão 2 minutos, recordam-se, para cada interveniente e depois ainda a situação. Vamos então tentar subsumir esta situação. Eu pedia só ao Sr. António Palma, ilustre amigo, interveniente e interessado por estas questões, se conseguia, de uma forma breve, colocar por escrito. Não percebi. Não consegue. Não, o Sr. quer é falar. Ora, bom, é falar porque tem a Justiça TV, à sua disposição, entre aspas, e gosta sempre de emitir a sua opinião. E muito bem, vamos ver. Sr. Doutores, quais é aqui a questão então que se coloca nas duas questões formuladas e que eu tentarei sintetizar para cumprirmos aquilo que é a nossa metodologia, porque o individual tem que se subsumir no coletivo. Uma formulada pelo Sr. Professor António Santos Queiroz e outra que não vem assinada, obviamente, de um anónimo, provavelmente do século XXI, que estará aqui presente. Elas estariam presentes, uma delas está. Eu irei colocar e peço que a intervenção, de algum modo, se refira. Há pouco citou-se muito a situação da migração, do pacto celebrado, e houve várias referências de vários intervenientes sobre essa matéria. Alguns até que mais tarde diriam um pouco. Temos, aliás, 2 que ainda têm tempo a ver e que os outros teremos também a equanimidade. Vejamos então, o que é que nós temos presente hoje? Como vê, não quer dizer que haja unanimidade, embora haja uma razoável plataforma de consenso sobre várias questões. Mas não há unanimidade, como seria natural. A questão que nesta mesa redonda seria colocada, e com esta retração de tempo, mas em relação à AD e à iniciativa liberal, sempre com esse apor daquilo que não foi utilizado, e no resto com a tolerância necessária, mas a compreensão, obviamente, indispensável, a questão que se põe é esta. E que é esta que vos quero colocar. Neste momento, há efetivamente um conflito militar e uma guerra na Ucrânia, ou na Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia, violando as regras fundamentais do direito internacional. A Ucrânia está cumprindo o seu papel. A esperança foi aqui falada, e muito importante. Na Ucrânia, em Kiev, nos arredores, na União Europeia. Bom, sobre isso já falámos. A esperança constrói-se. Nada é dado. E se alguma coisa pensarem que assim é, está viciada e convém, permite-me sugerir, alguma cautela e atenção. Nada é dado. Tudo é conquistado. Agora, os meios, as formas que se utilizam. As forças políticas aqui em presença, em relação ao alargamento, parece-me que todas elas, de uma forma ou de outra, se não manifestam contra. Mas reconduziram, pelo menos foi o que entendeu a moderação, que vários delas se localizarão nas calendas gregas. A chamada adesão relativamente próxima da Ucrânia conduz a uma decisão política. Mas a questão que se põe não são todas as decisões políticas. Umas vê-se de uma forma mais evidente, outras não. Portanto, essa argumentação, com o devido respeito, não me parece a mais cabal. Todas são políticas. E quando diz que a Ucrânia aderirá, sim, com certeza. Um dia, quando e como. A Turquia foi aqui falar. É evidente que sim. Mas então, quanto à separação dos poderes, o que diríamos da Polónia? Não fosse a recente alteração legislativa que resultou das eleições recentes nesse Estado, que alterou um pouco o equilíbrio e a formação de um governo que inverteu a situação. A Polónia não são só os agricultores. A Polónia é também o exercício da administração da justiça e da independência do Poder Judicial.
A Polónia está muito preocupada, é óbvio, tem ali à porta a situação. Mas tão ou mais está a Finlândia, ainda do mesmo a Estónia, a Letónia, a Lituânia. Porquê? Porque a geografia, como alguém disse, e bem, parece, a geografia não depende fundamentalmente de nós, é o que é. E a Federação Russa está vigente e atuando. A República Popular da China já disse o que ia, e o que ia ainda muito recente. Neste momento, e eu vou tentar fazer aqui a síntese das duas questões colocadas, passa por isto. Uma delas pergunta, e porque o conflito, a União é europeia, mas o conflito não está só nas fronteiras europeias. O que se passa no Médio Oriente é uma situação absolutamente dramática e que exige a nossa intervenção. O que se passa aqui à nossa porta, mesmo aqui embaixo desta sede da Ordem dos Advogados no Largo de São Domingos, em Lisboa, ou ali mais acima em Arroio, ou no Martim Muniz, ou junto das instalações da AIMA, a nova agência que substituiu o Serviço Estrangeiros e Fronteiras e não só, são casos que nos devem envergonhar, a nós enquanto cidadãos. Remeto novamente para a década de 60 e da segunda cidade portuguesa, nos bidonvilles de Paris e arredores, não é? Com os migrantes, chamemos assim, comeram o pão que o diabo amassou. Bom, a questão que se nos põe e que eu vos coloco é esta. Então, como é que, em termos da migração, deve ser a política da União Europeia? E, concretamente, que posição os partidos políticos ou coligações aqui representados sustentam, tão breve e objetivo como possível. Como vos disse, à medida que avançado, ia ser mais fechado e mais concreto. Com uma particularidade. A União Europeia, como é sabido, não tem uma política comum no plano das relações externas. Tem um alto representante para a segurança e política externa, o Sr. Borrell, mas não tem uma política comum. A União Europeia, como é sabido, não tem uma política comum em termos de defesa. Um exército europeu falou-se e fala-se. Uma questão é clara. A União Europeia, mesmo não tendo isso, e seja por unanimidade ou por maioria, isso é preciso alterar os tratados. E para alterar os tratados é preciso também um conjunto de metodologia, e não é tão simples como isso. As famílias onde, e voltamos à família, onde se integram os ilustres representantes das forças políticas que acederam ao nosso convite e que muito agradecemos, e referi isto pela quarta vez, porque me parece relevante, espero que para eles também o tenha sido ou esteja a ser, é isto. A AD, que parece afiliar-se no chamado PPE, Partido Popular Europeu, hoje é força maioritária, que tem uma das suas próceres como Presidente da Comissão, a senhora ex-Ministra da Defesa alemã, a senhora von der Leyen, está a encetar, ao que consta, as medidas para uma possível e eventual candidatura à reeleição, querendo igualar o senhor Delors e aquele senhor português Barroso, o senhor Barroso, que anda por aí, que tiveram 2 mandatos. Ora bom, conseguirá ou não? Fala-se que para isso talvez abra a porta ou o postigo àquilo que se pensa ser agora e atualmente o quê? A nova entrada no Parlamento Europeu, já que é disso que tratamos, de uma força política nacional, aqui personificada pelo Partido Chega, que não nos honrou, certamente por razões ponderáveis e justificáveis com a sua presença, mas que integrará aquilo que convencionou chamar-se a família, entre comas, da extrema-direita europeia, de que é expoente o partido alemão, que já com conquistas no poder local e no Parlamento, e também expoente nos Países Baixos, já que foi o partido maioritário, cujo líder só não será primeiro-ministro porque houve uma oposição e
o Sr. Wilter, salvo erro, resolveu aceder. Mas estará no governo. Isto é, nos Países Baixos. E na Alemanha, para não ir mais longe, não vou falar da França, há uma situação concreta. Em Portugal, os resultados dirão, basta estar atento, a 9 de junho e depois subsequente, como será. Até que ponto irá o PPE, e agora eu falo só disto, porque está aqui uma representante, uma força política que faz parte nesse sentido. Mas, por exemplo, o PAN, que ambiciona, certamente presume nos verdes, o que dirão os verdes? Que ideia tem? E o PCP, aqui integrado na coligação CDU, mas o PCP, o que dirá o PCP relativamente a tudo isto? E já agora permitam, a iniciativa liberal, que palavra tem a dizer? Qual a família? Não será exatamente o PPE, será outra. E qual a posição? Finalmente, o Partido Socialista e a senhora doutora Isilda Gomes, enfim, a segunda força mais votada, mas a vida não está fácil, como alguns diriam. O povo ordena, mas vai ordenar como no dia 9 de julho? E nisto coloca-se uma questão relativamente à migração. Fomos surpreendidos, ou talvez não recentemente, muito recentemente, com a notícia de que a Irlanda se prepara para reconhecer o Estado da Palestina. A Irlanda é Dublin, a República do Aire. Com a notícia de que o Reino de Espanha prepara-se igualmente para tomar uma atitude similar. E podíamos falar mais. Mas estes, que nos são próximos por várias razões, com um até partilhamos a península, dizem até que será ainda neste mês de maio, outros dizem para junho. Qual a posição de Portugal? E já agora aproveito para vos dizer que a Associação de Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa tem uma petição dirigida ao Presidente da Assembleia da República a correr e que, se for entendido, estas forças políticas individualmente têm uma petição a correr que necessita, porque é concordar com o seu texto, da sua subscrição desde há cerca de 2 a 3 meses e que tem como objetivo central o reconhecimento do Estado da Palestina, o cessar-fogo, estamos a referir ao conflito israelo-palestiniano, o cessar-fogo permanente e imediato e a entrega dos reféns que foram objeto de sequestro em 7 de outubro. O que é que vos quero dizer? A ADBSF também quer contribuir. Mas a questão é, em relação ao reconhecimento do Estado da Palestina, qual é a posição? E relativamente à intervenção no que diz respeito à chamada extrema-direita, até que ponto é que entendem ou não as forças políticas aqui presentes tomar a capacidade de relacionação, de equilíbrios, de acordos ou não, para possibilitar que, porventura, a senhora Ursula von der Leyen possa almejar vir a ser, ela ou qualquer outro, do mesma força política, a futura presidente da Comissão Europeia. Ligado a isto, uma questão que é esta. Qual a posição da União Europeia precisamente neste contexto das geoestratégias mundiais? A personificada pela Rússia, a conquista do seu antigo império, designadamente a leste, a neutralização do oeste na Europa, a chamada região da Eurásia, a personificada pela República Popular da China. A China já disse que não estará em junho na Suíça para a Conferência de Paz, a Federação Rússia, idem, e a União Europeia estará, mas estará enquanto tal, e os Estados todos estarão ou não? Posição de Portugal. Finalmente, qual a posição relativamente à política autónoma da União Europeia no campo externo e no campo da segurança? Sintetizando, reconhecimento do Estado da Palestina, sim, não, quando, como e de que forma?
equilíbrios, alianças sim, não em que termos, com as diversas famílias europeias em que se integram no Parlamento Europeu. Quanto, depois ao Sr. António Palma, direi no final. Dou a palavra agora ao Sr. representante do PCP, o Sr. João Quanto Maria. tempo? Só estou 2 minutos, não é? 2 minutos, 2 minutos, com alguma tolerância. Vossas Mas pouca. Excelências têm mais. mas pouca. Bem, vou tentar em 2 minutos conseguir responder com a clareza e sem à complexidade destas questões. Em primeiro, que referiu também a questão das migrações, já falei, mas é muito rapidamente dizer que aquilo que é necessário é que primeiro, por um lado, se combata as causas, não é? E se ataquem as causas que levam estas pessoas a sair, tantas delas, muitas vezes, em que a União Europeia é responsável. A União Europeia e Estados-membros de estabilização em determinados países, Estados-membros que vão e ocupam territórios e vão para explorar recursos, e empresas da União Europeia que exploram recursos noutros Estados, não permitindo que os próprios Estados os explorem e desenvolvam, entre muitas outras causas que também a União Europeia, em algumas delas, tem uma corresponsabilidade e é preciso combatê-las, em primeiro lugar. E em segundo, quando os migrantes chegam, devem ser integrados. Não é esta política que foi agora promovida pelo Pacto das Migrações, digamos, seletiva dos imigrantes, só aqueles que nós precisamos, como se fôssemos a um supermercado e fazer a lista das necessidades em que temos em termos de qualificações e em termos de áreas. Não, devemos ter uma visão humanizadora das migrações, uma visão de que estas pessoas procuram uma vida melhor e têm direito a ela. E devemos fazer todos os esforços para as poder integrar, até porque estamos num continente europeu que está em queda demográfica, ou seja, os imigrantes contribuiriam. Aqui em Portugal, os imigrantes têm contribuído fortemente para a questão da solvabilidade até da própria segurança social. Isso, em primeiro lugar, relativamente às migrações. Reconhecimento do Estado da Palestina. Já devia ter sido há muito tempo. Ou seja, porque temos vindo ao longo dos anos, muita gente, quase toda a gente, aliás, tem sido quase unânime até neste momento, a questão da necessidade e do reconhecimento da questão da solução dos dois Estados. O que é certo é que reconhecem a necessidade da solução dos dois Estados, mas reconhecem só um. 30 segundos. Mas reconhecem só um Estado. Por isso é necessário, até para a resolução do problema do conflito no Médio Oriente, é necessário o reconhecimento da Palestina com as fronteiras de 67, com capital em Jerusalém Oriental e de acordo com as resoluções das Nações Unidas. Em último, já não me lembro qual era a pergunta. E já não devo ter tempo. 3 Por segundos. isso. Muito obrigado. Sempre tempo, doutor. Qual era a última pergunta só? Doutor, as famílias políticas em que se integram... Relativamente à questão da extrema-direita, nós o que podem esperar é o mais firme combate, como até agora, à extrema-direita e a defesa das soluções que não promovam o seu crescimento, como a defesa de mais democracia, a defesa da resolução dos problemas das pessoas, que é assim que se combate a extrema-direita e os seus ímpetos populistas. Mas também já ouvimos da senhora Ursula von der Leyen, obviamente a doutora Carla poderá explicar melhor, abrir a porta ou escancarar a porta digamos que à colaboração com o grupo dos conservadores e reformistas, da senhora Meloni, do Vox de Espanha, no próximo mandato. E até em relação à questão dos Países Baixos, soubemos também há 3 dias que houve um acordo entre essa força que faz parte do grupo ID, com o BBB, que pertence ao PPE, e com o VVD, que pertence aos liberais. Por isso, se calhar é isso que poderemos esperar na próxima legislatura. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Isilda Gomes, faz o Muito obrigada. Vou tentar ser muito telegráfica. Relativamente aos imigrantes, aquilo que eu posso dizer é que vivo numa região e sou presidente de uma Câmara de uma cidade eminentemente turística, e se não fossem os imigrantes não tínhamos ninguém para trabalhar. A questão é esta. Não tínhamos ninguém nos restaurantes, nos hotéis, a fazer as limpezas, não tínhamos. E, portanto, é preciso olharmos para os imigrantes de uma forma diferente. E a nossa obrigação é integrá-los com dignidade. É isso que é preciso fazer. E, de facto, o Pacto para as Migrações também dá algumas respostas. Depois, relativamente à Palestina, não tenho dúvida nenhuma. Nós temos que reconhecer os dois Estados, Israel e Palestina. E, portanto, obviamente, o Partido Socialista assim fará. Quanto ao Presidente da Comissão Europeia, nós já temos o nosso próprio candidato, que é o Sr. Nicolas Schmit. E, portanto, nós não apoiaremos Ursula von der Leyen, portanto, apoiaremos, sim,
o nosso candidato, que ainda há pouco tempo esteve em Portimão, numa reunião dos socialistas do Comitê das Regiões, onde aprovámos exatamente uma declaração relativamente à habitação. Depois, qual é o nosso grupo? Não tem confusão nenhuma, o nosso é a SND, portanto, Socialistas e Democratas. Portanto, penso que respondi a tudo telegraficamente, não sei se gastei o tempo todo. Não, eu estou, tem 10 segundos. Bom, então não vale a pena. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Carla Rodrigues. Por favor. Bom, muito obrigada. Nós defendemos uma melhoria do Pacto da União Europeia para as migrações e asilo. E há aspectos positivos, há aspectos com os quais não concordamos, daí defendermos uma melhoria deste Pacto. Achamos que um dos problemas maiores desta crise migratória é, de facto, no fundo podemos chamar o terrorismo, o crime organizado, as redes de máfias de tráfico de seres humanos que estão instaladas e que são muito responsáveis por esta migração em massa e este despejar, como já aqui foi dito, entre comas de migrantes às portas da Europa, como se não fossem verdadeiras pessoas e como não tivessem direitos e como se não tivessem a sua dignidade. E, portanto, temos que combater estas redes de tráfico de seres humanos, temos que implementar mecanismos de migração ilegal, porque só se combate a migração ilegal com mecanismos de migração legal. Temos que acolher bem estes migrantes, porque nós sabemos, e o problema também que se verifica aqui em Portugal, que temos problemas já aqui foi falado, da integração, temos problemas de integração de imigrantes em Portugal. Precisamos de acolher e acolher bem, não precisamos de acolher imigrantes nas condições em que muitos deles são acolhidos, e temos verificado e temos sido muitas vezes confrontados com situações desumanas em que muitos imigrantes vivem em Portugal, e também não queremos isso. E, portanto, tem que haver mecanismos legais de acolhimento destes imigrantes com dignidade, e que eles possam vir para Portugal e possam vir para o espaço da União Europeia e trabalhar e viver, mas com dignidade. E, portanto, nós temos que ter condições de dignidade para acolher quem quer vir cá trabalhar e também para os que já cá estão. E, portanto, nós temos que desenvolver estes mecanismos, nós temos que ter um compromisso com a segurança e com a humanidade nas nossas fronteiras, sempre com respeito pelos direitos humanos, que foi isso que nos trouxe aqui em primeira linha. É precisamente este problema, tem sido este problema das migrações que tem sido a semente do florescimento de partidos extremistas, xenófobos e racistas na Europa. Já está a entrar no desconto de tempo. É só para já estou? Pronto, ok. Tem sido muito... Este problema das migrações tem dado origem ao florescimento destes partidos. Porque, obviamente, que esta migração causa pressão nos territórios, causa descontentamento das populações, precisamente por esta pressão desta imigração ilegal, e causa descontentamento nas populações, e é terreno fértil para o lavrar destes partidos extremistas, destes partidos xenófobos, racistas, que começam a crescer e começam a ter implantação. A verdade é que estes partidos, tal como aconteceu em Portugal, apresentaram-se a eleições e foram democraticamente eleitos, e, portanto, em democracia, não concordando com as ideias com estas ideias, obviamente, foram democraticamente eleitos. A democracia, como já disse aqui o meu colega de painel, é o pior dos regimes, tirando todos os outros, e, portanto, nós democraticamente temos que combater
estes ideais e estes partidos, não silenciando-os, mas combatendo-os com ideias e combatendo-os com os nossos princípios e com os nossos valores e fazendo ver aos cidadãos que efetivamente o caminho para a solução dos problemas não é o caminho que esses partidos extremistas nos apresentam. Portanto, quanto à questão da Palestina, obviamente a solução dos dois Estados, mas também não queria entrar em mais pormenores porque são questões delicadas e eu estando aqui em representação da AD e não tendo nós abordado a fundo essa questão, não queria também estar a comprometer a Aliança Democrata com as minhas próprias convicções pessoais e, portanto, permitam-me esta cautela. Mas uma solução de dois Estados, creio que isso é pacífico e dizer que, obviamente, os direitos humanos são transversais a todos os seres humanos e, portanto, também aos palestinianos, obviamente, e a todos os cidadãos da faixa de Gaza que também estão a ser vítimas desta guerra, mas também a todos os israelitas e a todos os ucranianos. Portanto, os direitos humanos são transversais a todos os homens e a todas as mulheres e a todas as crianças e, portanto, não fazemos aqui distinção de pessoas conforme a região do globo onde se encontram. Muito obrigado, Sra. Carla Rodrigues. Sr. Pedro Albuquerque, Muito Saldo bem. zero. da Iniciativa Liberal. Tem 1 minuto, saldo zero. Saldo zero. Muito bem, mais uma vez obrigado. Três grandes questões. Começarei também pelo caso dos imigrantes. Já mencionei aqui ao longo de várias intervenções a posição da Iniciativa Liberal, quer a nível nacional, quer a nível europeu, a defesa da legalidade e da dignidade. As pessoas têm direito a procurar uma vida melhor, tem que haver estrutura para as receber, tem que haver dignidade, tem que haver condições. Não podemos ter os cemitérios ou os campos de abrigo, como é o caso de Lampedusa ou de Lesbos, que são indignos, são autênticos campos de refugiados. Temos de ter condições para os receber. Tem que haver legalidade, tem que haver controle, porque há máfias que exploram estas pessoas. Nesse sentido, e aqui não posso deixar curioso, também a intervenção do representante da CDU, quando fala de que temos que apoiar os problemas lá, porque há muitas vezes momentos em que temos que ir lá, e eu concordo. É preciso muitas vezes também fazer essa intervenção, e mais uma vez a expressão, temos que transbordar a Europa para além das nossas fronteiras e colaborar com os outros países. Temos o caso da Turquia, que nos serve de Estado tampão, que talvez não seja o melhor, mas agora temos também algumas intervenções na Líbia, como foi o caso do chamado Plano Mattei. Apesar de ser a Meloni, tenho que admitir que é uma medida que tem frutos e deve ser estudada e que deve ser pensada, eventualmente, até copiada. E aqui sim, não preciso dizer essa cara. Há coisas que podem ser modeladas e aqui passo para a segunda ponto da questão, que é a questão da Comissão Europeia e onde é que nós vamos estar. A Iniciativa Liberal e Pacífico vai estar no Renew, o antigo ALDE. Nós somos liberais. Fazer colaboração com partidos antiliberais e anti-europeístas, eu acho muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque aquela coisa nunca digas nunca, mas eu acho que é impossível haver uma colaboração e um apoio a uma Comissão Europeia integrada por partidos iliberais e anti-europeístas. Da mesma forma, o que não quer dizer que, pontualmente, e aqui vou citar o infelizmente ausente José Guzmão, que ontem ou antes de ontem veio dizer é normal, todos os partidos já votaram alguma vez ao lado do Chega. Porque às vezes o Chega também vota conforme valores ou propostas que todos nós vamos ter. Eu não estou a dizer que voltamos ao lado. Se é encostado ou encostável, não vou entrar por aí, cada um decide. Portanto, para mim é pacífico. Por fim, não faz sentido se quer colocar a questão desse prisma. Por fim, antes que acabe o tempo, Já acabou, já está no discurso. Estado da Palestina, não há uma posição oficial sobre do partido quanto a isso, mas acho que estou à vontade para dizer que nós defendemos a prática do direito internacional. Há regras para reconhecer um Estado e o que é um Estado. Nesse sentido, cumpridas essas regras, quer seja a Ucrânia, quer seja a Palestina, poderá ser reconhecido se chegarmos aí. Neste momento, isto está nas mãos aqui da minha colega, da Aliança Democrática, e nos últimos 8 anos esteve nas mãos do PS, que por acaso não reconheceu. E por fim, diria apenas e só que eu não confundo, e acho que ninguém pode confundir, a Palestina e os palestinianos com o Hamas e outro tipo de organizações terroristas. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Sr. Pedro Albuquerque.